com a aula e com o caso que eu vou apresentar aqui de Botucatu. Estou um pouco nervosa, viu, gente? Estou nervosa, mas é normal. Bom, eu trabalho, então, no Hemocentro de Botucatu. O Hemocentro está localizado no complexo do HC-FMB, que é uma autarquia da Secretaria da Saúde, que foi fundada em 2010, essa fusão, e ela é associada com a Faculdade de Medicina, Unesp, campus de Botucatu, para fins de ensino, pesquisa e extensão. Esse complexo ele é inserido, então, na região centro-oeste paulista, assiste uma população de aproximadamente 1.500.000 habitantes, ela abrange a DIR 6, com 68 municípios. Então, o Hemocentro ele acaba atendendo toda essa demanda de média e alta complexidade. A agência transfusional do HC tem, em média, 2.000 transfusões mês e atende 7 agências transfusionais e um hemolúmeno. Então, assim, nessa época de pandemia, a gente precisa, né, de bastante doador. Para ilustrar que tudo começa no ciclo do sangue, e o ciclo do sangue, nós sabemos que ele vem com o doador, então o recrutamento, a seleção, posteriormente o fracionamento, os exames laboratoriais, a distribuição, até chegar nos estoques dos centros de hemoterapia, para um paciente que necessite desse hemocomponente. Tudo isso para a gente garantir a segurança transfusional, pensando que todo ciclo passa por etapas e eu tenho um resultado de um processo, não é apenas um produto. Isso é muito importante ressaltar, porque nós precisamos ter todo o cuidado em cada etapa para eu conseguir garantir, no final, a segurança transfusional que tanto é almejada, né, nos nossos dias atuais. Então, o primeiro caso que eu quero apresentar para vocês, né, de uma paciente de 50 anos, com síndrome nefrótica por diabetes mellitus, né, ela tinha histórico de 3 filhos, mas não histórico transfusional, ela veio encaminhada de outro serviço, então isso acontece muito aqui, né, como é um centro que vai atender diversas especialidades, eles acabam transferindo os pacientes, né, que têm alguns problemas, principalmente os de alta complexidade, e eles acabam vindo com o seu histórico, né, das cidadezinhas onde eles estavam inseridos. Em uma das consultas, quando ela foi transferida, ela acabou sendo internada para fazer uma compensação clínica. Tá? Ela estava com uma hemoglobina muito baixa e precisava fazer uma investigação da síndrome de miogênica. Foi solicitado pela baixa hemoglobina e a instabilidade que ela apresentava, né, do seu quadro clínico, a transfusão de 2 unidades de concentrado de hemácias. Foi realizada a tipagem sanguínea, que foi tranquila, então né, dá para visualizar um O positivo, o PAI negativo, aqui a gente faz o PAI em diversos meios, faço a temperatura ambiente tubo, faço bis para o gel e a papaina também no gel. Resultado negativo, as 2 bolsas foram liberadas e transfundidas no dia seguinte sem intercorrência. No dia posterior, foi observado já uma melhora no nível de hemoglobina, então ela foi de 6 para 4, né, 9,4, porém ela não teve ainda aquela melhora na função renal, mas estava estável. Isso permaneceu para os próximos 3 dias, até que no dia 6, aí ela teve um aumento de creatinina, um aumento de DHL, apesar que o DHL ainda não tinha sido mensurado, foi a primeira vez, mas ela continuou com uma queda, né, que a gente imagina que vai acontecendo para paciente internado de tanto de coleta de exames que eles vão fazendo no decorrer dos dias, né, então isso vai caindo um pouquinho, mas ele caiu, né, bastante de 2 dias, mas ela começou a apresentar icterícia, dispneia e a sua saturação também caiu para 92.
No dia 10, a hemoglobina continuou, mas eu tive uma diminuição, então ela piorou no nível de saturação, e a função renal também piorou. No dia 11, a hemoglobina, então, que lá no começo era de 9, já caiu para 7,1 gramas por decilitro. A creatinina em níveis, né, um pouco mais singelos, mas ela começou a aumentar, né, então ela começou a ter essa elevação e ela apresentou uma piora do estado geral. No dia 12, ao verificar o hemograma, então a hemoglobina voltou ao nível de 6, e aí eles solicitaram uma nova transfusão. Quando a amostra chegou, foi realizado todos os testes pré-transfusionais novamente, e aí foi observado um PAI positivo. E aí, né, é aquela situação que a gente fica preocupada, então, na técnica, né, de lise, papaina, hemácia 2 e um autocontrole também positivo. Foi realizado o TAD, também positivo, confirmado posteriormente uma IgG. Então, toda vez que um PAI é positivo, né, a pesquisa foi positiva, a gente precisa identificar, então, esse anticorpo, e a gente vai, então, para o nosso painel de hemácias. No painel de hemácias, né, então, na técnica que foi positiva na PAI, foi realizado o painel, então, em lise, papaina, dá para ilustrar para vocês que eu tenho um aumento na reatividade quando as hemácias do painel são tratadas por papaina. E aí a gente começou a fazer a exclusão, né, de quem poderia, então, estar envolvido aí nesse caso de anticorpo. Então, a gente vai, normalmente, começa a exclusão pelas hemácias que são negativas, pelas hemácias que têm o antígeno e o teste com o paciente foi negativo. E aí a gente ficou com duas possibilidades. O KIDA, que ele referencia certinho o painel, então eu tenho um perfil de KIDA, mas como sempre a gente tem os mascarados, aqueles que eu não consigo descartar, porque também estão presentes nas mesmas hemácias que o anticorpo, que normalmente fecha o painel. Então, o KIDA, só lembrando, ele é um anticorpo de difícil detecção, ele causa reação transfusional e, assim, a gente tem dificuldade na identificação e na sua detecção, né? Foi realizado, então, o ELUATO foi concordante com o painel, então a gente encontrou, né, nós encontramos os mesmos resultados, e aí aquela situação que a gente, agora, o que eu vou fazer agora, né? Vou fenotipar a paciente? Nossa, mas agora já deram 9 dias da transfusão. Será que eu tenho amostra reservada? Será que dá para fazer genotipagem? Porque o TAD está positivo. Eu tenho material para eliminar esse TAD e conseguir fenotipar, né? Tenho hemácia selecionada para descartar aquele E, para ver se tem outro, enfim. Nesse caso ficou só o E, mas normalmente a gente sabe, na lei de Murphy ficam vários, né, vários anticorpos que a gente precisa aí ficar fazendo a seleção. Aqui, como a gente não tem genotipagem, nós costumamos armazenar as amostras por mais tempo. A legislação, ela preconiza 3 dias, né? Porém, a gente armazena por mais de mês, né? Pelo menos 2 meses a gente guarda as amostras enquanto ele tiver espaço na geladeira, né? E que elas estejam viáveis para posterior utilização. Então, a gente tinha, felizmente, a amostra pré-transfusão e nós fizemos a fenotipagem. Então, a gente viu que elas não possuía, né? Para o RH ela não tinha o antígeno C grande, não tinha aquel e realmente não tinha o KIDA. Como ela tinha o E grande, eu acabei descartando aquele E grande mascarado nesse primeiro momento e foquei no KIDA. Aí a gente foi pesquisar no sistema, então, se as bolsas que ela havia recebido no dia 3, elas possuíam fenotipagens.
E quando a gente não vê a fenotipagem, a gente não fica tão nervosa, mas nesse caso as moças tinham fenotipagem e as duas eram KID-A positiva, né? Então, assim, foi uma aluminização por KID-A, então uma reação hemolítica tardia, tá? Preste atenção, porque normalmente eu não tive detecção de IgM, então provavelmente ela poderia já ter, né, esse anticorpo, e foi uma resposta aí, então, anamnésica secundária, com exposição e posteriormente, em vários dias, né, em poucos dias, altos títulos e uma destruição, então, de toda a hemácia transfundida com esse antígeno. Essa paciente, então, ela já tinha um problema renal, né? No dia 13, a gente fez mais uma transfusão, agora com fenótipo compatível, e ela seguiu, né, acompanhando no serviço e teve que fazer hemodiálise, mas ela recebeu alta no dia 25 de abril, então, assim, a internação dela pode ter se estendido por conta, né, dessa reação transfusional, e que a gente precisa lembrar que toda vez que a gente transfunde, não é porque o PAI era negativo, que o paciente não tem histórico, né? Porque assim, o não ter histórico é o que ele não sabe contar, ou que vem muito mal escrito. A gente sabe que o prontuário, a descrição, muitas vezes que vem junto com os pacientes, elas são muito pobres e com poucas informações. Então, às vezes, a gente aí, ó, tem essas surpresas desse caso, principalmente onde eu acho que eu estou bem seguro, eu faço 3 tipos de técnica, mas temos que lembrar que após transfundir, eu preciso monitorar o paciente. E tem algumas patologias, principalmente quando é problema renal, que elas mascaram uma reação transfusional, tá? O segundo caso é de uma gestante de 24 anos, também sem histórico transfusional, veio de outro serviço, e aí o mais interessante é que ela tinha, né, uma cartinha de que ela apresentava um PAI positivo, com o título de 1/64, mas não tinha identificação de anticorpo. Então, eles tinham identificado que o PAI era positivo, tinham titulado, que eu não sei, mas ela tinha um título de 1/64. Então, foi realizado, então, os exames, né, para o monitoramento da gestação, porque ela estava com 37 semanas, encaminhada, porque o bebê, a ultrassom, estava apresentando, né, algumas anormalidades e possivelmente estava evoluindo para hidropsia. Então, ela veio um mês antes, e aí a gente viu que ela era RH negativo, né, que ela era A negativo, e o PAI era positivo para LIS e papaina nas 2 hemácias. A fenotipagem era, né, de C pequeno e E pequeno, ou seja, ela tinha um fenótipo de RH negativo para a maioria das pessoas, e o painel dela, a gente definia bem um anti-D, um anti-C grande, foi excluído o G justamente porque o histórico de uso da imunoglobulina anti-D era muito estranho, eu já vou mostrar para vocês no próximo slide. Então, a gente fez a exclusão para ver se não tinha G, para ver se ela deveria receber a Rogan, e fizemos a titulação. Então, foi excluído o G, a titulação era um anti-D com título de 128 e um anti-C com título de 1. E aí, fomos resgatar, então, o histórico, né? Então, veio junto com ela um histórico de 2011, o seu primeiro parto foi vaginal, e aí já vinha escrito que nessa primeira gestação ela teve uma isoimunização fetal, que o bebê necessitou de exsanguíneo transfusão e que ele apresentava sequela auditiva. E fez uso de imunoglobulina anti-D. Então, por isso que eu disse para vocês, então, algumas informações, elas vêm contraditórias, né, e aí a gente perde parâmetro, mesmo porque do serviço que ela vinha, eles não fazem sanguíneo transfusão, né, então, a gente ficou aí bem confuso com essa primeira parte. Mas em 2013, ela tinha outro histórico de outro parto, aí foi uma gestação a termo, a criança foi para fototerapia, mas não teve grandes alterações,
E nesse segundo parto, ela não fez uso da imunoglobulina. Em 2018, que foi quando ela apareceu a primeira vez no nosso serviço, ela já estava de 37 semanas, o bebê já estava hidrópico. Ele chegou a nascer uma semana depois e morreu no prazo de 2 horas após o nascimento, decorrência aí, então, da incompatibilidade materno-fetal. No ano seguinte, ela casou de novo e resolveu engravidar. Aí ela apareceu, agora, desde o começo da gestação, porque ela já tinha, então, perdido um bebê, então ela ficou mais acompanhando, né? Ela viu que era importante ela acompanhar a gestação desde o começo, então ela já veio transferida e começou a acompanhar no serviço aqui desde o início da gestação. Foi identificado um anti-D, o título mantinha, né? Era o D mais C. Porém, no mês de novembro de 2019, que foi quando isso aconteceu, ela já estava com 20 semanas, foi realizado um ultrassom morfológico e aí ele já demonstrava uma anemia muito grave. O título se mantinha, tá? E foi realizado, então, uma transfusão intrauterina. Após 4 dias de transfusão, o título caiu para 64, do anti-D, o anti-C nunca eu tive aumento ou diminuição, então o anticorpo anti-D era o que oscilava, e aí eles realizaram na semana seguinte uma nova transfusão intrauterina, sem intercorrências, porém o título subiu, né, para 512, isso do anti-D. Então dá para ver bem agora aqui, então a primeira transfusão intraútero foi no dia 7, a segunda foi no dia 13, sempre o volume infundido, ele era menor do que eles gostariam de terem realizado, porque o bebê já estava apresentando hidropsia. Então, a transfusão intrauterina, ela, né, faz uma cateterização do cordão umbilical, eles acabam sedando, né, a mãe e o bebê para conseguir fazer, então, essa infusão. É um procedimento, né, realizado com sangue novo, com maior cuidado. Porém, esse bebê continuava evoluindo com uma anemia grave, e aí no mês de dezembro foi realizado novamente mais 2 transfusões intrauterinas, com intervalo de 5 dias, foi feito cordicentese, olha, a hemoglobina, né, desse bebê aí era de 5 na primeira, né, do mês de dezembro, 5,5 gramas por decilitro, e na segunda de 7,2, então é uma hemoglobina muito baixa. Os volumes, né, eles eram infundidos mediante aí o sucesso da infusão, né? Mas para nossa surpresa, achando que, né, tudo estava se resolvendo, mas toda vez que eu faço um processo de transfusão intrauterina, eu acabo expondo mais, né, o sangue do bebê, misturando aí, entrando em contato aí com o sangue materno, e aí expondo mais antígenos para que a mãe aí, né, reativa possa produzir mais anticorpos. E é claro que isso acabou acontecendo. Então, logo no comecinho de janeiro, o título já estava, né, para 512 do anti-D e de 1 para o anti-C. Porém, na identificação, nós observamos que já tinha outro anticorpo sendo formado, ou outros anticorpos. Porque o perfil do painel, ele era no LIS, né, e na enzima, eu observava o anti-D e o anti-C, eles continuavam ali, mas eu observava reações positivas para as outras hemácias que não apresentavam esses antígenos. E era interessante porque era um anticorpo que não reagia na técnica enzimática, né? E aí a gente fica preocupada porque era um perfil de, então, todas as hemácias positivas, algo será alta frequência, o alto era negativo. Então, para a gente, a primeira opção é fenotipar a gestante, para saber se ela tinha algum fenótipo que chamasse atenção.
né? E nós observamos que ela apresentava, então, o S grande e o S pequeno negativo, então ela não tinha nenhum desses dois antígenos, e que isso poderia levar, né, a um anticorpo dirigido contra o antígeno U, que é de alta frequência, com descrição de coisas, né, de reação hemolítica, principalmente em transfusão e para recém-nascido. E aí a nossa corrida foi para tentar um painel de hemácias selecionadas. Nós também não temos aqui um painel, então a gente começou a procurar bolsas que apresentassem alguns fenótipos e fomos fazendo prova cruzada, mesmo porque ela ia precisar de mais transfusões, né? Então, o interessante é que mesmo pegando, né, hemácias com S grande, S pequeno negativo, R, né, RH negativo, que é o negativo que de A, Duff nu, essa hemácia para a gente, né, essa bolsa, ela era super especial, a prova cruzada era positiva. E, de repente, um outro fenótipo, uma outra bolsa negativa, era só o S pequeno negativo e a prova cruzada era negativa, né? Então, eu tinha algumas variações, que às vezes com o S grande e S pequeno era negativo e às vezes não, eram positivos. Então, como, né, uma pessoa, né, que precisa ajudar e aí tentar solucionar o problema, porque era um bebê que estava a caminho e uma gestante que estava confiando no serviço, a gente pediu ajuda. A gente resolveu encaminhar essa amostra para o laboratório de atendimento ao cliente, para eles tentarem elucidar se existia realmente algum anticorpo dirigido contra um antígeno raro, ou se eram múltiplos anticorpos, porque a gente não conseguiu até então aqui definir o que era. Então a gente enviou a amostra e foram realizadas mais 2 transfusões intraúteros ainda em janeiro, tá? E sempre o bebê ficava com aquela hemoglobina em torno de 5, né, antes da transfusão. Às vezes a gente conseguia fazer a hemoglobina pós, então nesse caso do dia 15 de janeiro eu tinha hemoglobina pré-inicial e hemoglobina pós, foi infundido um volume de 40 ml. Na 6ª transfusão eu consegui infundir, né, o pessoal infundiu um volume maior, ela estava com hemoglobina de 8. No dia 12 de fevereiro, o LAC, né, ele avisa que ele vai precisar de mais amostra, porque ele vai pedir para genotipar essa paciente. Aí, no dia 15 de fevereiro, foi muito rápido, a gente tem, então, o laudo. Então, o anti-D, o anti-C, aí eles identificaram o anti-KID-A e o anti-U, que podia ser U ou o like, porque a paciente ela tinha sido identificada como fenótipo de U variante. Era por isso que eu tinha algumas hemácias, né, S grande, S pequeno positivo e outras negativas. Então, num ato de, nossa, bolsa, né, para essa paciente ia ser complicado, se ela precisasse, se o bebê precisasse, com certeza ao nascimento ia ser necessário uma exsanguíneo transfusão. Então, nós conversamos a equipe de obstetrícia com a equipe de hemoterapia e decidimos realizar uma coleta de sangue da mãe. Então, no dia 17 de fevereiro, a mãe compareceu até o hemocentro, nós coletamos uma bolsa de sangue para fazer um exsanguíneo no bebê, assim que ele nascesse, e a obstetrícia começou a indução do parto. No dia 21, foi carnaval, sábado de carnaval, então no sábado de carnaval eu estava sambando aqui no hospital, o nenê nasceu, ele nasceu bem, tá? Teve aí então, a Apgar, né, com dados bons, uma hemoglobina de 9, a hemoglobina já é um pouco baixa para recém-nascido, e uma bilirrubina aí que com tendência a aumentar, né? A tipagem do bebê inicialmente foi O positivo, claro, com TAD fortíssimo de 4 cruzes, e no EUATO a identificação foi apenas do anti-D. Tá? Aí, nessa noite, que o bebê nasceu no dia 21, né, na 6ª de carnaval, eles resolveram já transfundir o bebê com 8 ml do sangue que tinha sido coletado da mãe, mas no dia seguinte a bilirrubina começou a aumentar,
E para não deixar o hemocomponente passar do tempo que eu poderia utilizar para exsanguíneo transfusão, foi realizado o procedimento, então, de reconstituição do sangue e foi realizada a exsanguíneo transfusão. Essa criança ficou em fototerapia, praticamente, né, do dia 23 até o dia 28, onde recebeu alta. Foi melhorando progressivamente, né? Hoje, ele acompanha ambulatorialmente, porque a gente mensura, né, o seu TAD, e o TAD dessa criança foi positivo até agora, no mês de julho. E no hemato, um anti-D, né? Então, aqui eu gostaria de ilustrar que, assim, muitas vezes não é só o anti-D que faz aí o papel principal de vilão na doença hemolítica do recém-nascido, né? Nesse caso, o anti-D, ele foi o precursor e realmente ele é o mais grave. E essa criança, hoje saudável e sem sequela, ela só pôde estar, né, estar aqui presente por conta da ação da hemoterapia, por conta da ação da identificação, do cuidado. Então, a imunemato é muito importante, né, na resolução desses problemas. E nós precisamos sempre lembrar que transfusão é um transplante de células vivas, então, quando nós começamos a fazer a transfusão intraútero, a gente sabia que outros anticorpos poderiam ser formados, mas era a chance dessa criança. Então, é transfundir absolutamente o necessário. Então, hoje a hemoterapia é bem restritiva. E não existe uma técnica absoluta na detecção, então, fazer associação de técnicas, utilizar produtos químicos, tudo isso vai ajudar, principalmente os nossos amigos, nossos colegas que têm algumas possibilidades que nos ajudam sempre, principalmente para resolver esses casos onde eu tenho anticorpos dirigidos contra antígenos de alta frequência, né, que tem a hemateca, uma soroteca, e sempre lembrar de monitorar o paciente, né, após transfusão, mesmo que o PAI era negativo, que eu não tinha nada de diferente, era uma transfusão normal, nós precisamos lembrar que é um transplante, praticamente, são células que não são, né, totalmente idênticas, então a alunização vai aparecer. E aqui eu queria deixar o obrigado à minha equipe do Hemocentro, né? Então, a agência transfusional, ao laboratório de imunohematologia do doador e controle de qualidade, e a imunohematologia de paciente e a hemobiologia perinatal. Muito obrigada. Vou passar a palavra, então, para a Silvia, que vai continuar. Parabéns, Tati, pela sua aula, foi excelente. Adorei os casos, realmente é importante mesmo esse acompanhamento, como você colocou. Bom, vamos lá, então. Então, boa noite a todos, né? Então, vamos continuar na nossa aula, né? Falando sobre os desafios aí na identificação dos casos imunohematológicos. E aí, nós vamos, né, discutir mais um casinho. Então, para quem não conhece, né? Como o Jean falou, eu trabalho na agência transfusional do Instituto do Câncer do Estado de São Paulo. É um prédio relativamente novo, um hospital novo aqui em São Paulo. A agência transfusional só tem 10 anos, né, ao todo. É um prédio que atende somente casos oncológicos de adultos, né, de todas as especialidades, então não atende casos infantis. A agência transfusional recebe, em média, por mês, em torno de 1.600 requisições de transfusão por mês, e nós transfundimos, em média, também 1.500 hemocomponentes por mês. A nossa média de pacientes imunizados gira em torno de 4%. E nós recebemos, né, como a Paty também colocou na aula dela,
nós também recebemos muitos casos que são encaminhados de fora, né, daqui da capital, são casos que vêm do interior de São Paulo, casos que são remanejados daqui da capital também. Então, esses 4% de média, né, dos nossos pacientes imunizados, eles estão inclusos nessa conta aqueles pacientes que já chegam para nós com a imunização. E aí, né, vamos começar com o nosso caso. Então, nós recebemos uma requisição de transfusão de um paciente de 59 anos, né, do sexo masculino, ao qual ele tinha CA de reto, estava em tratamento em quimioterapia e estava apresentando sangramento. E foi solicitado um concentrado de hemácia naquele momento para esse paciente. Então, nós começamos com os testes pré-transfusionais, nós realizamos a tipagem sanguínea, né, direta e reversa, então a BORH, era um paciente que aparentemente não apresentava nenhuma dificuldade, ele tipou A positivo, a reversa bateu com a direta, porém, quando nós fomos fazer a pesquisa de anticorpos irregulares, nós vimos que a pesquisa se apresentava positiva. Né? Nós trabalhamos com a metodologia tubo e metodologia gel, né? Então, há casos que, todos os casos são feitos a pesquisa de anticorpos em gel, e a tipagem nós fazemos tanto em gel quanto na metodologia em tubo. E aí, toda vez que a gente vê uma pesquisa de anticorpos irregulares, né, nós nos perguntamos, né, qual é o anticorpo envolvido, né? Será que esse anticorpo ao qual nós estamos vendo na pesquisa de anticorpos irregulares, ele tem significado clínico? Então, são perguntas que nós nos fazemos porque a agência transfusional, ela tem autonomia para, nos casos, né, à noite, principalmente, depois que passa o horário que o laboratório de imunematologia clínica, que é o nosso laboratório de referência, ele não trabalha 24 horas, porém a agência, ela tem autonomia para, se precisar de algum caso que entre urgente, nós temos como dar continuidade à nossa pesquisa de anticorpos irregulares quando o paciente precisa realmente receber o hemocomponente naquele horário. Então, foi feito dessa forma, né? Nós passamos a nossa pesquisa de anticorpos regulares, nós abrimos, fizemos a identificação do anticorpo, e quando a gente foi olhar a especificidade do anticorpo, nós vimos que o que estava reagindo era um anti-Liusá, né? Então, aqui vocês podem ver, da reativo na hemácia 9 e na hemácia 11, e batia direitinho com a especificidade do Liusá, e na triagem pegava na triagem 2, não pegava na triagem 3, e o alto era negativo. Quando a gente viu esse resultado, nós pensamos, né, nós sempre nos remetemos, será que nós vamos ter bolsa, né, toda vez que a gente vai fazer uma identificação de anticorpo, será que nós vamos ter bolsa com um fenótipo, né, bolsa fenotipada para atender, caso esse paciente precise? E aí, pensando, né, um pouco no grupo sanguíneo Lius, né, então a gente viu, né, sabe, que a frequência do antígeno Liusá na nossa população, tanto em caucasianos como em negros, a gente tem uma certa facilidade, né? Não ia ser tão difícil a gente aí somando o fenótipo Liusá negativo, a gente não ia ter maiores dificuldades caso o anticorpo apresentasse significado clínico. Então, até aí estava tranquilo, né? E o próximo passo foi, será que esse anticorpo, ele tem significado clínico, né? Então, a transfusão dos pacientes sensibilizados, né? Será que a gente tem que se preocupar com todos os anticorpos que nós encontramos? E aí, olhando, né, para essa tabela que fica no livro da Marion, acho que todo mundo conhece essa tabela, todo dia a gente vai lá, abre, vai consultar se os anticorpos que ao qual encontrou especificidade, se eles têm ou não significado clínico. Então, por aqui a gente pode ver, né, ela apresenta na tabela aqueles anticorpos
ao qual nós sabemos que eles vão ter, né, que frequentemente eles são importantes clinicamente, que sabidamente a gente já sabe que a maioria da resposta são anticorpos IgG e eles têm significado clínico. Aqueles que algumas vezes podem apresentar, né, que podem ter, que são importantes clinicamente. E o Lewis, ele está aqui nesse grupo ao qual, clinicamente, eles são insignificantes se não reativos a 37. Então, quando a gente, né, lembra desse fato, a primeira coisa que nos remete, já que a gente tinha achado a especificidade, era a pergunta ainda continuava: será que o anticorpo que nós encontramos tem significado clínico? E aí, o próximo passo, né, na nossa identificação, nós fomos fazer a técnica em tubo, né? Então, nós recebemos também hemácias para a metodologia tubo. Nós, mesmo sabendo da especificidade do anticorpo, nós passamos novamente no painel, né, de hemácias pela metodologia tubo. Nós confirmamos que o paciente tinha, né, um anticorpo anti-Leusa, então, em temperatura ambiente, bateu aquele resultado, então, parecia que o paciente tinha uma IgM mesmo, né? E o próximo, esse foi o primeiro passo, nós confirmamos que o paciente tinha uma IgM, que a especificidade desse anticorpo era um anti-Leusa. E aí, o próximo passo vamos ver se esse anticorpo tem ou não significado clínico, porque a partir dessa resposta é que nós vamos ter que, se sim, selecionar a bolsa fenotipada para ir realizar a prova de compatibilidade, e se não, nós não precisaríamos nos preocupar naquele momento com a bolsa fenotipada. Então, olhando para as nossas hemácias em tubo, nós pegamos as hemácias ao qual apresentava o fenótipo Leusa positivo. Então, nesse painel e juntando com a nossa triagem, nós tínhamos 3 hemácias ao qual nós passamos pela técnica de pré-aquecimento. Então, aquela primeira bateria, onde nós realizamos a identificação em tubo, ela foi desprezada e nós começamos com essas 3 hemácias, né, pela técnica do pré-aquecimento, pré-aquecendo separadamente o soro do paciente, as hemácias, depois misturando 1 hora, né, misturando o soro e as hemácias, esperando 1 hora para aí sim realizar a leitura 37. Então, nós selecionamos essas 3 hemácias para saber se o anticorpo que a gente tinha identificado, ele tinha significado clínico, se ele iria ou não apresentar significado clínico. Bom, fazendo a técnica de pré-aquecimento, né, como a gente falou, sabendo que a especificidade do Lewis, ele pode ou não ter significado clínico se ele reagir a 37, a gente sabe que tem IgMs ao qual o ranger térmico pode chegar a 37, então uma técnica auxiliar, que é a técnica de pré-aquecimento, colocando separadamente soro e as hemácias, esperando 1 hora e vendo se, ao final desse tempo, realizando a leitura, se esse anticorpo ele iria apresentar reatividade ou não. E, para nossa surpresa, né, depois da técnica de pré-aquecimento, o que nós vimos não foi uma reação de aglutinação comum, né? Não, os tubos não apresentavam uma reação, e sim, após 1 hora de leitura, os tubos simplesmente apresentaram uma hemólise completa. Então, essa aqui foi uma fotinho que eu tirei no dia, né, mostrando as 3 hemácias ao qual a gente tinha selecionado, e que depois de 1 hora e 37, o anticorpo que a gente viu a especificidade, e que até aquele momento não tinha apresentado hemólise, que quando colocado 1 hora e 37, simplesmente houve uma hemólise total nos 3 tubos, né? Então, lembrando, mais uma vez, que anticorpos, né, frios, que a gente sabe que a resposta, sabidamente, são IgM, quando nós vamos
ver se ele apresenta significado clínico, ele pode ter esse ranger, e nesse momento até os funcionários ficaram olhando, né, falando, mas que reação, né, assim, como que pode a gente ter visto aquela especificidade tão bonita, tanto no gel quanto em temperatura ambiente, e depois de 1h37 aconteceu uma hemólise dessa forma. E aí, uma das nossas, né, dos nossos desafios, quando a gente tem que fazer essa leitura na metodologia tubo, como o próprio slide representa, né, então, treinar o nosso olho para que a gente veja as reações de aglutinação e também treinar os nossos colaboradores de que a hemólise, ela é uma reação importante e é uma reação significativa. Apesar de não ocorrer no nosso dia a dia com tanta, né, assim, com tanta normalidade, algumas vezes nós nos deparamos com esses anticorpos ao qual hemolizam, né, assim, tem uma atividade de hemólise muito exacerbada. Então, treinar, né, para que nessas leituras ao qual nós precisamos saber se o anticorpo tem ou não significado clínico, então olhar para o pó, olhar para uma cruz, né, olhar para essas reatividades que são mais fracas é muito importante e é um desafio para a gente no nosso dia a dia, treinar, né, os nossos olhos para que, a partir do momento que você tira aquele tubo com aquela reação do banho, tem que centrifugar, já vai passar por uma temperatura diferente, né? Porque a temperatura do laboratório fica entre 20 e 24 graus. Então, saber que a gente tem que colocar novamente aquele tubo no banho para que você faça a leitura de um de cada vez, né? E treinar os nossos olhos a ver se ali naquele momento há ou não uma reação de aglutinação. Então, por isso que a gente sempre enfatiza, sempre mostra a foto das reações de aglutinação, porque no dia a dia é o que nós vamos utilizar. E aí, dando um pouco de ênfase, então, para a hemólise, né? Mesmo que raro, a gente não tão fácil, não é todo dia que a gente pega um anticorpo ao qual hemoliza assim tão rapidamente, mostrar que pode acontecer, né? Fazia muito tempo que eu não vi uma hemólise assim tão rápida, né? Simplesmente depois que a gente centrifugou, não havia mais um botão de hemácia ali. Simplesmente o anticorpo hemolizou todas as hemácias que estavam ali no tubo. Então, falando um pouquinho, né, dos anticorpos dos sistemas Lewis, né? Então, aí pegamos lá, mostrei para o pessoal, né, falando um pouco sobre os anticorpos. Então, os anticorpos anti-Lewis-A, eles são mais frequentes do que os anticorpos Lewis-B. Eles geralmente são IgM e são detectados em temperatura ambiente, que foi o nosso caso, né? Alguns podem reagir a 37, indo até mesmo à fase de Cumbis, mesmo realizando toda a técnica pré-aquecida, e eles podem ativar complemento. E foi isso que nós vimos, né? O anticorpo ativou o complemento e levou à hemólise aquela reação. Os anticorpos Lewis-B, eles reagem mais fracamente, né, do que os anticorpos Lewis-A. Eles também são geralmente IgM, porém não ativam complemento. São anticorpos que geralmente são encontrados junto com o anti-Lewis-A. E o sistema, né, o sistema Lewis não está envolvido com doença hemolítica perinatal, devido a essa característica do anticorpo, um anticorpo IgM não atravessa a barreira placentária, e as reações de aglutinação, elas são potencializadas com enzimas. Então, essas são as características dos anticorpos. Foi exatamente isso que nós vimos, né, nesse exemplo desse paciente. Nós transfundimos bolsa fenotipada, e o paciente foi acompanhado e depois ele teve que receber também outras unidades devido ao sangramento que ele estava apresentando,
porém foi um caso atípico e que serviu, né, de exemplo para nós, serviu como nós temos que respeitar os anticorpos IgM e não banalizá-los, né, no nosso dia a dia, e saber se eles apresentam ou não significado clínico. E o meu caso foi esse. Obrigada, pessoal. Tá sem som. Tá no mute. Desculpa. Bom, novamente, boa noite a todos, né? Parabéns, Patrícia, parabéns, Silvia, os casos são excelentes, então acho que vai dar para a gente discutir bastante na mesa redonda sobre esses casos, alguns aspectos bem importantes. Bom, eu finalizo então agora, tá? Os casos, depois a gente abre para a mesa. Falando um pouquinho, na verdade, de laboratório de referência. Tá? Então, como o Jean colocou lá, hoje eu sou responsável pelo laboratório de, ajudo a coordenar o laboratório de imunematonclínica lá da Fundação ProSangue. E o que a gente tem é assim, a gente, diferente das meninas, né, na questão agência, né, aí a gente recebe as amostras de serviços externos, né? Então, também já trabalhei anteriormente com laboratório de referência também. Então, só para a gente falar um pouquinho, a própria Paty já colocou essa questão do laboratório de apoio lá, que ela mandou o caso dela para ajuda, pediu ajuda para o LAC. Então, geralmente, o laboratório de referência ele vai ajudar nesses casos, sim, complexos. Pode ser uma discrepância BO, né, as discrepâncias RHs, as anemias hemolíticas autoimunes que tanto dão trabalhos no laboratório, então que você precisa de métodos complementares, tudo, e principalmente a questão de identificação de anticorpo irregular, que acaba sendo um problema, né, visto os casos que já foram apresentados aí, e principalmente quando a gente está falando de múltiplos anticorpos, né, ou então anticorpos contra antígeno de alta frequência, né, ou mesmo anticorpos contra antígeno de, opa, saiu um erro aí, desculpa, é de baixa frequência, tá? Então, só que corrigem aí. Na verdade, assim, o baixa frequência para a gente, né, que tá, para quem está na agência, quem vai liberar transfusão, acaba não sendo tão problemático, até porque o nome já está dizendo, é um anticorpo contra um antígeno de baixa frequência. Então, a minoria, né, dos doadores terão os antígenos correspondentes. Então, a gente está falando de um antígeno que está presente em menos de 1% da população. Então, com isso, tá, a gente tem até meio que deixa de lado um pouquinho essa parte de identificar um anticorpo contra antígeno de baixa frequência. Porém, a gente pode ter problemas, principalmente, né, indo para a mesma linha da Patrícia, na questão das gestantes. Então, existem casos, existem relatos aí de doença hemolítica perinatal por anticorpo de baixa frequência. Ao contrário, o anticorpo contra antígeno de alta frequência aí é um problema no nosso dia a dia, porque aí, sim, mais de 99% da população é positiva, então a gente vai ter problema, então é nessa hora, né, que geralmente os serviços recorrem aos laboratórios de referência. E o que a gente faz de diferente num laboratório de referência, né? Então, na verdade, a gente vai continuar algumas situações, a gente acaba trabalhando com mesmas metodologias, tá? Porque, na verdade,
um laboratório de referência, ele vai ter que ter o seu parâmetro, aquela técnica que o serviço detectou, porque geralmente, né, a gente tem um leque de metodologias, porém nada impede da gente ter um anticorpo reativo somente naquela metodologia. Então, por isso que a gente, né, precisa ter isso como base, tá? Porém, a gente pode utilizar outros métodos, né? Às vezes métodos mais sensíveis, painéis de diferentes marcas, com diferentes, né, configurações antigênicas, soros diferentes, sejam soros monoclonais, policlonais, soros blend, principalmente quando a gente fala de uma discrepância RH. Às vezes a gente vai ter que fazer algumas alterações de técnicas, como alteração de tempo, de temperatura. Então, a Silvia coloca um Lewis, né, que é hemolítico, né? Então, às vezes, a gente tem que trabalhar com temperaturas, não a temperatura ambiente, não a 37 graus. Às vezes, a gente vai ter que fazer um meio termo aí, né? E nem a 4 graus a gente vai ter que fazer. Então, assim, alterações de temperatura, os famosos reagentes químicos e as enzimas que não podem faltar num laboratório de referência, técnicas simples de adsorção, né? Porque eu falo simples, né? Simples em relação a não requer grandes reagentes, né? E sim né, uma boa vontade para você fazer um teste de adsorção, tá? E posteriormente a eluição. Porém, algumas vezes, sim, a gente vai precisar de métodos bastante complexos, que seriam as utilizações de hemácias e soros raros. Aí, sim, né, eu diria que é a parte mais difícil de um laboratório de referência, porque aí, como a gente já está dizendo, é soro e hemácia rara. Né? A gente não tem um leque grande de soros para, né, comerciais aí, né, soros raros, e nem tampouco as hemácias. Então, essa é a pior, né, parte da gente ter aí dentro, né, de todas as ferramentas que a gente utiliza em um laboratório de referência, que são as hemácias e soros raros. E às vezes a gente depende deles, né? Então, a Patrícia colocou alguns exemplos lá de hemácias S grande e S pequeno, né, que são hemácias U negativas, o DUF, NU, né? Então, hemácias como essas que a gente precisa para identificar os nossos casos complexos aí. Além da genotipagem, que hoje ajuda bastante a gente, né? E nada impede da gente precisar de outras, né, metodologias aí. E quando a gente recebe uma amostra de um cliente externo, tá? Então, vem a solicitação do que é, tá? Então, nesse caso aí, a gente recebeu uma amostra onde vinha a solicitação de uma identificação de anticorpo irregular. E a suspeita que chegou para a gente era um anticorpo contra antígeno de alta frequência. Bom, junto com as amostras, a gente não pode esquecer que tem que vir junto toda a informação desse paciente, tá? Ou doador, caso seja um doador ou uma gestante. Então, dados né, importantes e que não devem faltar, tá? É a questão do diagnóstico, né? Etnia, principalmente porque, dependendo do caso, a gente pode estar né, pode ter aí uma frequência específica de determinada etnia. Gestações, olha lá o nosso, né, o caso anterior da Patrícia aí, das múltiplas gestações, né, antes e com complicações, inclusive, né? A história de transfusões prévias. E, para a gente que está no laboratório de referência, os resultados anteriores são extremamente importantes, porque a gente tem que partir do princípio que, às vezes, eu vou ter que fazer vários testes diferentes, tá? E que a gente vai precisar de uma quantidade de amostra grande. Então, aqui eu até friso essa questão da quantidade de amostra que a gente manda para um laboratório de referência, porque senão a gente perde tempo mandando, perde, às vezes, né, a postagem aí para ir de uma cidade para outra, e manda um pouquinho de amostra, que às vezes não dá nem para a gente conseguir resolver o caso. Então, geralmente a gente põe uma quantidade de amostras lá para receber, justamente porque
a gente nunca sabe o que vai acontecer. Eu não sei se eu vou ter que fazer enzima, não sei se eu vou ter que usar reagente químico, não sei se a gente vai ter que fazer 2, 3, 4, 5, 10 painéis. Então, por isso que a quantidade de amostras e essas informações são imprescindíveis quando a gente está resolvendo um caso complexo. Eu diria que a primeira regra é o primeiro ponto importante para a gente resolver um caso complexo. Bom, e aí está o nosso caso, tá? Então, veio, né, era uma paciente do sexo feminino, com 56 anos, o diagnóstico é um diagnóstico meio, né, esquisito, a tal anemia esclarecer, né, porque a gente ainda abomina esse diagnóstico, né? No entanto, até porque a anemia é a consequência, né? Então, assim, né? Então, né, é um diagnóstico, né? Ainda não sabe o diagnóstico, mas tudo bem. A gente finge que acredita e pronto, né? Mas está lá. 2 gestações anteriores e recebeu transfusão anterior, sim, um concentrado de hemácia, e até eles colocam que a última transfusão aí foi há pelo menos uma semana, né? Há somente uma semana. E aí ele manda, tá, o resultado da triagem, então uma triagem, então aqui, tá, eles utilizaram uma metodologia em tubo, utilizando polietileno glicol e uma reatividade nas 2 células. Bom, mandaram junto o painel, tá? E nesse painel a gente tem então reatividade em todas as células, tá? E com essa reação negativa só com a célula 3. Bom, se a gente olhar aqui, então, como a Patrícia já mostrou, e a Silvia também, a gente sempre vai olhar o que bate, né? O anticorpo que bate, e a gente vê aqui os descartes com a célula negativa. Então, bastante importante a gente sempre correr junto com o painel um autoanticorpo, tá? Então, parabéns para o serviço aqui, um autoanticorpo que correu junto, e se a gente olhar, então, a gente teria aqui certinho batendo com um E pequeno. Então, a célula, né? Só a célula 3 negativa e o resto tudo positivo. Então, ótimo, um E pequeno. Então, nessa ocasião, o serviço liberou a bolsa E pequeno negativa, compatível com o serviço, com o anticorpo que eles detectaram, e essa transfusão, então, aconteceu. No entanto, tá? Passado, tá? Então, assim, diante, né? Diante disso aqui, desculpa, pulou um, tá? Passado, né? Então, pelo menos 3 dias, segundo informação do serviço, eles recebem, então, uma nova solicitação de transfusão e agora muda um pouquinho o padrão desse anticorpo. Então, aqui, tá, diferente do anterior, que a hemácia 3 era negativa, aqui todas as células estão positivas, então, com intensidade só essa célula 3 um pouco mais fraca, uma cruz, tá? E, para nossa surpresa, agora um autoanticorpo, tá? Então, para surpresa deles, né, inicialmente do serviço, um autoanticorpo. Então, nessa amostra pós-transfusão, e aí? Foi uma amostra de, né, 3 dias anteriores. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem né, a gente tem um E pequeno, a gente tem mais um anticorpo, a gente tem um anticorpo contra antígeno de alta frequência, a gente agora tem um autoanticorpo. O que significa isso? Tá? Então, foi nessa hora que o serviço não tinha mais o que fazer e acabou enviando a amostra para identificação no laboratório de referência. Bom, e aí, diante de tudo isso, a gente está com a amostra na mão, com a historinha prévia e com todos esses resultados anteriores, tá? A pergunta que eu faço é, adianta a gente já fazer o que o serviço fez? Não, porque senão a gente vai acabar perdendo a amostra, né? E aí a gente corre o risco de gastar a amostra e não ter como concluir o nosso caso. Então, nesse momento, a gente sempre analisa os dados todos que a gente tem na mão para a gente poder dar um start, poder fazer dar o primeiro passo, né? E aí a gente tinha algumas informações importantes, tipo, era um paciente que tinha recebido transfusão
né, há 7 dias anteriormente, né, então há uma semana só, tá? E que tinha um anti-E pequeno na primeira amostra, liberaram uma bolsa E pequeno negativa, e esse paciente retornou para o serviço 3 dias depois com um painel que já não era mais só E pequeno. Então, diante disso, a primeira suspeita nossa é, opa, será que a gente está diante de reação transfusional? Tá? Então, o caso da Patrícia tinha reação transfusional, a gente, quem trabalha com transfusão, a gente, né? Então, a instituição de assistência à saúde que realiza transfusões, ela precisa ter um sistema de detecção, notificação e avaliação das reações transfusionais. Então, não é dizer, eu não faço isso, tá? Está aqui na legislação. Então, a portaria de consolidação número 5, que é a nossa lei, né? A nossa lei aí para banco de sangue, então ela fala que quem faz transfusão precisa ter esse sistema de detecção. E que, quando tem uma suspeita de reação, esse paciente tem que ser atendido imediatamente, né? Então, se é no momento da transfusão, não é esse caso, né? Mas se é no momento, a gente tem que parar a transfusão e a gente tem uma série de condutas a serem tomadas, tá? Além do que, tá? Então, todo o registro no prontuário, as condutas adotadas precisam ser registradas, e o Comitê Transfusional do Serviço também, ele precisa monitorar essas reações. Agora entra a pergunta, né? Comitê transfusional não é uma coisa tão simples no serviço, né? Então, o comitê transfusional é algo que a gente tem que fazer, é uma equipe multidisciplinar que engloba o pessoal do banco de sangue, sim, porém, a gente precisa de outros, né, participantes aí do comitê da área hospitalar, da área de assistência à saúde, tá? Porém, é uma coisa que geralmente não funciona muito bem. Mas a gente precisa fazer um serviço de formiguinha para conseguir fazer com que isso funcione, até porque isso está na nossa legislação. Tá? Bom, isso então, a gente tem, ainda pela legislação, a gente define que podemos ter as reações imediatas, que são aquelas que ocorrem até 24 horas, né, depois de iniciada a transfusão, como a gente pode ter as complicações ou reações transfusionais tardias, que são essas após que ocorrem, né, que são detectadas após as 24 horas, tá? Então, nesse caso, será que a gente está diante de uma reação tardia? A princípio, sim, né? Até porque o serviço não detectou nada durante as 24 horas. Então, aqui a gente reforça o que a Patrícia acabou de falar sobre a necessidade da gente fazer o monitoramento desses pacientes transfundidos, né? Então, acabou a transfusão, não, né? Foi tudo bem, não teve elevação de temperatura, né? E assim, então, os pontos que, né, fazem parte da investigação de uma possível reação transfusional. Quando a gente chega num serviço e que vê que o número de, né, reações transfusionais é 0, a gente não acredita, tá? Porque isso não existe. Então, é inerente à transfusão, a gente não vai ter aí 100% de compatibilidade e de segurança. Claro que a gente tenta chegar nos 99,999% de segurança, porém, né, é um transplante de células vivas, como nós, né, já falamos aí. Então, espera-se que pelo menos quem faz 100, 200, 300, 500 transfusões no mês, que tenha pelo menos, que seja uma reação febril não hemolítica, uma reação urticariforme, né? Porém, zerado, desconfia, tá? Bom, e diante de uma reação transfusional com um período tão curto, tá? A gente viu aí, também no caso anterior, a necessidade da gente fazer um eluato. Então, né, uma das primeiras, né, nesse caso aí, para resolver esse caso, uma das primeiras coisas foi tentar fazer o eluato, tá? Então, o eluato, na verdade, né, a gente vai retirar, então, o anticorpo que está ligado à hemácia, então, pensando que esse paciente está vindo de uma transfusão, né, e que pode não ter sido compatível, formou um anticorpo, né,
poderia ser até uma resposta secundária, então rapidamente já jogou anticorpo para a circulação, e aí esse anticorpo se liga nas hemácias transfundidas e a gente, né, poderia ter aquele autoanticorpo não sendo um auto e sim um TAD positivo, anticorpo ligado nas hemácias transfundidas, então fazer um eluato, tá? Então o TAD foi confirmado, uma positividade também de uma cruz, e aí partiu então para eluição. Bom, aqui o que mais a gente tem diferentes maneiras de eluição, tá? Então eu posso fazer esse processo de dissociação, seja por um processo físico ou químico, né? Então, mexendo nas temperaturas, ou calor em excesso, ou congelamento, ou então, o que está sendo muito usado, que são os kits ácidos, tá? Então, aqui o EluKit, que é da Imucor, a gente tem uma eluição ácida, tá? Então, na verdade, é um kit composto por esses 3 reagentes, onde tem uma solução de lavagem que está concentrada, tá? A gente prepara essa solução, então, de trabalho, a partir dessa solução mãe, a gente dilui e faz uma solução de trabalho, lava, então, as hemácias com a solução de trabalho diluída, em seguida, a gente coloca a solução ácida, que é a solução de eluição, rapidamente, tá? Porque essa solução ela pode danificar os glóbulos vermelhos, então a gente tem uma incubação muito rápida aqui, e a gente já separa esse eluato e ajusta o pH, tá? Então, uma vez eluído o nosso anticorpo, a gente vai passar esse eluato com hemácias de triagem, com hemácias de reversa, pensando em uma possível incompatibilidade ABO, né, também. E se triagem positiva, painel de identificação. Ou, como eu dei o exemplo de um baixa frequência, às vezes a gente pode estar estudando um caso de baixa frequência, e mesmo com uma triagem negativa, se existe alguma suspeita, a gente até pode passar um painel de identificação desse eluato. Bom, feito então o nosso eluato, e para nossa surpresa, tá? Não foi por acaso, mas se vocês notarem, né? Dos 4 casos apresentados hoje, então, mais um, tem o KID aqui, então, 3 dos casos eram KID, então, aqui, só olhando aqui, a gente tem, né, diferente daquele caso, então, diferente do painel anterior, que a célula 3 era negativa, aqui a gente tem, então, outras células, que são a célula 8 e a célula 12, então, a única 8 e 12, então, mostrando um possível anti-KID-A, então, nesse eluato, tá? Bom, aqui, então, a gente já tem aí uma primeira suspeita de que algo aconteceu, né? Então, eu já consegui eluir das hemácias do nosso paciente um anti-KID-A, tá? Bom, lembrando que o caso, transfusão anterior, uma semana antes, e que tinha um anti-E pequeno e recebeu uma hemácia compatível E pequeno negativo. Bom, então, alguns pontos importantes que a gente tem nesse caso, tipo, existe uma suspeita de reação transfusional, tá? A gente teve resultados diferentes do soro e do eluato. Ai, será que tá certo? Será que eu troquei de amostra? Né? Nós não falamos nada sobre o tal sobrenadante da lavagem do eluato, tá? Ai, para que serve mesmo isso, né? Nossa, e agora entrou uma outra, né? Um outro ponto que é o painel selecionado. Que painel é esse, tá? Então, feito o eluato, qual seria o próximo passo dessa investigação, tá? Bom, a gente já viu também a importância da gente ter um painel de hemácias selecionadas. O que é um painel de hemácias selecionadas, tá? Bom, nós vimos lá no comecinho que esse paciente já tinha um E pequeno e recebeu uma transfusão e rapidamente parece que já formou outra coisa. Então, vamos ver o painel dele? Ele já tem um E pequeno. Então, o que eu faço? Nosso painel selecionado é o quê? É escolher hemácias que vão ser importantes para mim. Então, que nem eu falei, não adianta eu passar um painel que tem 12 células, 11 células, 16 células e que tem só uma hemácia E pequeno negativa. Tá? Eu vou gastar a amostra e não vou conseguir chegar, às vezes, em lugar nenhum.
tá? Então, o que a gente faz? A gente seleciona células negativas para o antígeno em questão, aí correspondente ao anticorpo em questão. Então, eu não sei que tinha um E pequeno, tá? E aí, então, todas aqui as células são E pequeno negativas, só utiliza uma aqui como controle. Ai, mas da onde vem essas hemácias, tá? Aí que mora o perigo, né? Porque a gente precisa pegar essas hemácias de algum lugar. Então, essas hemácias, ou ela, né, pode ser hemácia de doador fenotipado do serviço, ou podem ser outras marcas de painéis, né? Então, por isso que eu falei, a gente trabalha às vezes com marcas distintas, ou bem baixinho a gente usa a nossa, né, a nossa hemateca, os nossos soros e hemácias raras aí. E o que vem a ser isso? Vamos guardar os painéis anteriores, tá? Guarda lá, separado de tudo, vai ser só para uso de pesquisa. Então, assim, não deixa a vigilância achar que você está usando, não dá chance, tá? Se for o caso, tranca com cadeado, então não dá chance do colaborador pegar aquele reagente vencido para trabalhar. Porém, em algumas situações como essa, por exemplo, às vezes é importante a gente ter. Porque, por exemplo, aí pequeno, a gente tem às vezes uma hemácia só. Quando muito, vem duas no painel. Tá? Então, às vezes, você falar, né, que é só E pequeno, né, então é aí que mora o perigo. Então, quando a gente trabalhou, né, com essa amostra pós-transfusão, a gente, então, confirmou aqui, né, então, que tinha um E pequeno, então a célula 5 é E pequena, porém, o que a gente viu aqui foi o quê? A gente viu aí várias, né, positividades aqui que não são pelo E pequeno, e se a gente olhar, é o KID, o mesmo KID encontrado lá no eluato. Então, na nossa amostra pré-transicional, tá? Diferente do primeiro caso lá, do primeiro painel que tinha E pequeno relatado pelo serviço, aqui a gente tem um E pequeno junto com um KID-A, desculpa. Bom, e aí? Será que a gente poderia fazer mais alguma coisa? O que justificaria isso? Né? Então, o que seria esse caso aí? Tá? Será que a gente poderia testar a hemácia, as amostras pré-transfusão? Então, é onde, né, ligamos para o serviço, perguntamos se tinham, da mesma forma que a Patrícia pegou lá, foi lá, né, na amostra anterior e fenotipou, aqui a gente foi também. Até porque a gente precisa resolver o que aconteceu. Pode ser desde um problema com a amostra, pode ser uma troca, pode ser um problema de técnica, pode ser um problema de reagente, pode ser um problema de equipe, de colaborador. Então, tem N situações. O fato é, nós tivemos uma transfusão e a gente acabou liberando essa transfusão e uma possível reação tardia. Aí, então, a gente, no mínimo, dentro da investigação aí que a gente vai fazer para o paciente, a gente precisa ter algumas respostas. E tá aí, tá? Nós conseguimos a amostra pré-transfusional, tá? Essa amostra foi passada, não passamos no painel inicial, até porque, para não gastar a amostra, tá? E passamos numa amostra, né, com o mesmo painel selecionado, já aquele painel que a gente tinha selecionado de E pequeno negativo. Tá? Só o nosso controle. Então, o nosso controle, ok, funcionou. Porém, agora a gente já teve um resultado diferente do painel selecionado da amostra pós. Então, enquanto lá eu tinha outras células positivas, aqui a gente só tem essas duas células positivas. Que se a gente olhar o painel para ver direitinho o que está acontecendo, é justamente, tá? O que a gente tem de diferente nessas duas células são o quê? São as hemácias que são provenientes de doadores com dupla dose do antígeno JKA. Então, olha aqui, essa hemácia, o KID-A está em heterozigose, essa hemácia está também em heterozigose, essas três negativas, e aqui a gente tem, então, as únicas duas hemácias que são, né, JKA em homozigose, né, de doador homozigótico. Então, se a gente analisar esse resultado com a amostra pré, a gente tem um anti-JKA com efeito de dose. Tá? Bom, então, para quem, né, não está acostumado com o termo de dose,
rapidamente, a única coisa que a gente tem herança de pai e mãe, essa herança a gente pode receber igual ou diferente, né? Então, quando a gente fala de homozigose, a gente está falando aqui, como essa hemácia, pai e mãe passaram aí a informação, né, do gene JKA. Aqui eu tenho, então, pai, né, um dos lados KID A e o outro KID B. Então, eu tenho heterozigose para esses antígenos. Isso significa o quê? Às vezes a gente pode ter uma expressão maior nessas hemácias, então, que estão com dupla dose, e com isso, os anticorpos que a gente chama de anticorpo com efeito de dose, é um anticorpo que só reage, que está só reagindo com hemácias de doador homozigoto, tá? Então, é o que está aparecendo. Então, voltando no nosso ponto importante ali, tá? Então, a gente tem uma suspeita de reação transfusional, então, paciente transfundido, tá? A gente precisa sim acompanhar e precisa afastar uma reação transfusional, tá? Então, nesse caso, foi confirmado uma reação transfusional pelo KID, tá? Resultados diferentes do soro e do eluato, tá? São testes distintos, tá? Então, a gente tem a amostra, né? A pesquisa, ambos nós vamos pesquisar anticorpo irregular, seja no soro ou no eluato, só que eles são testes distintos, testes diferentes, tá? O eluato é aquele anticorpo que estava aderido à minha hemácia, pode ser na hemácia do bebezinho, pode ser numa hemácia, né, recém-transfundida, e aí a gente está eluindo esse anticorpo que se ligou a uma hemácia e identificando esse anticorpo. Já o soro, eu estou pegando o que está livre no soro, então eu posso ter, como no nosso caso, anticorpos diferentes, um anticorpo que estava livre no soro, um anti-E pequeno, e um anticorpo que estava ligado às hemácias transfundidas, que eram KID-A. Então, são testes distintos que precisam ser analisados de maneira diferente, tá? O tal sobrenadante da lavagem do eluato que eu falei lá, tá? Então, a gente não pode esquecer que parte da técnica é lavar com aquela solução diluída, tá? E aí, a gente vai lavar e o último sobrenadante a gente guarda. Guarda para quê? Para fazer uma pesquisa. A minha lavagem é justamente para a gente tirar tudo que está livre, todo o anticorpo que está livre, tá? A partir do momento que eu não tenho mais anticorpo livre, tá? Eu só vou ter o anticorpo ligado, é esse o meu interesse. Então, eu quero eluir aquilo que está ligado, não o que está livre. O livre eu já identifiquei pela pesquisa de anticorpo irregular no soro, tá? Então, o sobrenadante da lavagem nada mais é do que salina, né? Então, a solução de lavagem dos kits, caso a gente esteja usando os kits. Então, não pode dar positivo. O que a gente faz? Lava, testa esse sobrenadante. O sobrenadante deu negativo? Agora sim, eu não tenho mais anticorpo livre nenhum. Agora eu eluo, tá? Então, eu estou chamando a atenção para esse ponto, que geralmente as pessoas acabam correndo junto, aí chega lá no final, o sobrenadante deu positivo da lavagem, daí você perde todo o seu eluato, tá? E pior, às vezes é uma amostrinha de um RN, tá? O bebezinho lá da Patrícia, que já está precisando de um monte de transfusão, e a gente simplesmente pede, eu vou precisar de uma nova coleta, porque eu fiz o eluato antes da hora. Eu queria ir embora rápido. Chato, né? Isso. Então, a gente tem que garantir que esse sobrenadante seja testado antes, e aí sim a gente faz o eluato. Bom, a gente tem aí, tá? A questão do painel selecionado, que é importantíssimo, tá? Então, se a gente olhar, eu não vou voltar agora, mas depois, se precisar, na discussão a gente coloca, mas não sei se vocês repararam, aquela hemácia 3, que era E pequena negativa, tá? Ela era KID A e B positiva, ou seja, esse KID, né, não foi detectado pelo efeito de dose que ele tinha. E provavelmente, tá? E depois conseguimos fazer a confirmação, a hemácia também foi confirmada, a bolsa R2-R2, ou seja, E pequeno negativa que foi transfundida, ela também tinha um antígeno KID-A em heterozigose. Por isso, a prova de compatibilidade também negativa e foi liberada a transfusão. Então, quais seriam os próximos passos dessa investigação? Na verdade,
para essa, a gente não tem muito mais o que fazer, tá? Porque a reação já ocorreu. No entanto, tá? A gente diria, o próximo passo para todas as investigações é o quê? É a gente fazer o painel selecionado previamente à transfusão para a gente conseguir afastar os demais anticorpos. Ou seja, esse anticorpo já existia no soro, tá? Ele estava em dose. Talvez se a gente já tivesse feito aquele painel, né? Talvez se o serviço já tivesse feito aquele painel selecionado já com hemácias com KID em homo, que isso é uma dica importante, geralmente o painel selecionado, o ideal é a gente colocar, se possível, alguns fenótipos em homozigose, aí de doador em homozigose, justamente para a gente evitar esses efeitos de doses. E se a gente tivesse feito isso, né, se no caso o serviço externo aí tivesse feito isso, essa reação teria sido evitada, né? Então, porque era já um anticorpo existente, tá? Claro que quando a gente fala em transfusão, tá? Então, na verdade, a gente tem vidas nas nossas mãos. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar, a gente tem que fazer. Então, mas eu teria como evitar essa reação? Sim, teria. Com um simples painel selecionado daquelas hemácias antigas que a gente guardou. A gente já detectaria o KID, que foi o que aconteceu. Óbvio que tem algumas situações que a gente não consegue. O caso da Patrícia foi um exemplo. Então, ela fez o painel selecionado, conseguiu afastar bastante coisa, porém, não tinha. Então, células de memória, a gente não consegue detectar. Mas tudo que a gente puder fazer para tentar chegar na melhor, né, aumentar a segurança transfusional, a gente tem que fazer, até porque a gente tem vidas, né, por trás dessas amostras e por trás desses testes que a gente está fazendo. E pior, essa vida sempre tem uma continuação, né? Então, assim, eles têm essa vida que a gente, às vezes, pode estar comprometendo, tem filhos, tem pais, e aí por diante. Gente, era o caso. Agradeço, chamo minhas amigas agora aí para a gente participar da mesa redonda e do tira dúvidas. Deixa eu parar minha tela aqui. Vamos lá, meninas? Vamos às perguntas. Deixa eu ver aqui o que tem. Para agilizar, para te ajudar, no WhatsApp tá as perguntas que foram colocadas durante as apresentações. Fica mais fácil de ir um por um. Legal, tá. Você quer falar, Jean? Você quer colocar elas aí? Quer que... Não, pode mandar bala. Tá bom, então vamos lá. Então, uma pergunta do Dr. Houston para a Silvia, né? Perguntando, então, se foi confirmada a fenotipagem do paciente, se ele era, né, do seu paciente, se ele era Lewis A negativo e Lewis B negativo. Sil, abre o microfone. De novo, eu esqueci do microfone. Sim, doutor Russo, nesse caso, a gente confirmou com a fenotipagem, né? O paciente era Lewis A e B negativo. A agência, ela não tem, assim, muitos antissoros, né, raros, a gente só tem alguns, porque, na realidade, nós não temos, assim, técnicas acessórias muito avançadas, né? A gente só tem um painel de duas procedências para que, se acontecer algum caso, a gente consiga elucidar os que forem mais simples, né? Vamos dizer assim, casos de múltiplos anticorpos, casos complexos, nós não vamos conseguir elucidar. Mas, nesse caso, sim, a gente tinha para fenotipar. Legal. Bom, e a outra pergunta ainda, do Dr. Houston, para a Silvia, se o serviço não tem o método em tubo, Silvia? Então, e aí eu estou vendo aqui também, né, tem até algumas pessoas que colocam que só utilizam a técnica em gel, né, então, quando a gente fala de anticorpo frio, né, a gente tem que lembrar que o gel, na realidade, claro que ele tem maior afinidade pelos anticorpos IgG
e por aqueles anticorpos que têm um título mais baixo, né? Então, por isso que nós conseguimos, muitas vezes, visualizar algumas IgGs, ao qual nós não conseguiríamos visualizar com tanta facilidade, por exemplo, quando a gente utiliza a metodologia tubo. Porém, a gente sabe que algumas IgM, né, algumas IgMs, nós conseguimos visualizar no gel, como é o caso do Lewis, né, como a gente mostrou. A IgM é uma molécula grande, né, então o gel é um micrométodo. Quando você coloca, você está ali visualizando uma reação ao qual você sabe que a característica do anticorpo é ser IgM, porém, nós não sabemos se, naquele momento, se ele tem ou não um ranger térmico até 37. Então, mesmo que se a gente pré-aquecesse separadamente todos os materiais, né, se a gente pré-aquecesse soro, cartão, as hemácias, nós estaríamos vinculados a mesmo pré-aquecendo separadamente, você colocar e incubar 15 minutos. Então, no final da reação, a gente vai a gente vai continuar com a mesma pergunta. Será que está reagindo depois de tudo isso porque ele tem significado clínico ou será que ele está reagindo porque a IgM é uma molécula grande e a gente está vendo essa reação, né? É claro que para os anticorpos Lewis, como nós vimos aí no exemplo, o Lewis é um anticorpo IgM que ele não sofre efeito de dose, né? Ou a hemácia é Lewis A positiva, ou a hemácia é Lewis B positiva. Nós não vamos ter as hemácias Lewis A e B. Mas, para os outros anticorpos IgM, que podem sofrer efeito de dose, como o exemplo o M, o N, então, pode ser que a gente tenha uma reação ao qual, no gel, né, pode dar negativo, porém, a bolsa estar com efeito de dose, então ela tem MN, e aí a prova cruzada dá negativo, né? Então, para quem trabalha com a metodologia só o gel, fica essa questão, e eu acho que cada serviço tem que padronizar a sua rotina, né? Então, eu tenho a metodologia gel, como que eu vou fazer se acontecer esses casos? Eu vou sempre selecionar a bolsa, eu vou seguir uma prova cruzada, então, cada serviço tem o seu protocolo. Na verdade, complementando essa questão, né, Sil, a Clarissa até pergunta, né, no caso para todos aí, que no caso ela fala, eu utilizo somente técnica em gel, se tivesse pré-aquecido, será que essa hemólise apareceria, né, ou será que só apareceu em tubo, né? Então, acho que só assim, pensando só complementando aí o caso, a gente tem que pensar que a hemólise, tá? Ela pode acontecer em qualquer metodologia, tá? Então, não sei o seu caso, tá, Sil? Então, você coloca aí o seu caso, porém, o que eu já tive é exatamente isso. Então, às vezes, a gente tem, né? Então, é anticorpo que está hemolizando, às vezes a gente já teve a reação antígeno e anticorpo ali, e tem. Então, olhar, seja gel, ou seja tubo, ou seja microplaca, então a gente tem que saber olhar para o que a gente está testando, né? Então a gente já sabe a quantidade de hemácia que a gente colocou, é uma suspensão a 5%, a gente sabe né, 3 a 5%, a gente sabe o tamanho do botão, a gente sabe a quantidade do gel, então tem alguma coisa estranha ali que tem menos hemácia, opa, sim, pensa na questão de hemólise, né? Então, sim, se você quiser pôr o seu caso. No nosso caso, nós não vimos a hemólise nos 15 minutos de incubação. A gente só viu a hemólise depois que ele ficou 1 hora. Mas como a Rê acabou de colocar, tem casos e casos. A gente pode encontrar anticorpos IgM que nos 15 minutos de incubação já basta, né, para ter ali a hemólise, como a gente já viu com outros anticorpos até, que não só IgM, as IgGs também podem apresentar esse perfil,
porém, no nosso caso, nós não vimos a hemólise nos primeiros 15 minutos, né? A nossa triagem foi bonita, o nosso painel também, a reatividade era aquela de 2 cruzes, e a gente só conseguiu visualizar depois de 1 hora. Legal. Tem agora uma pergunta, na verdade é para todos, né? Aqui, então, para o perfil do serviço, né? Se é realizado fenotipagem para todos os pacientes, né? Então, na verdade, quem está perguntando é o Francisco Doni. É isso, é Francisco Doni. Ele quer saber se no nosso serviço, quando a gente encontra o anticorpo, se é fenotipado para todos, é isso, né? Sim, quando a gente detecta e sabe a especificidade do anticorpo, para todo aquele anticorpo que foi encontrado, a gente realiza a fenotipagem. Foi como eu falei, ali naquele momento na agência, dependendo da combinação de anticorpos, vamos dizer assim, se o paciente apresenta múltiplos anticorpos e nós não temos disponíveis, e a gente também não tem muitos métodos acessórios, né? Como a Rê até colocou na aula dela, é importante ter painel de hemácia selecionada, muitas vezes a gente não consegue só com um painel, né? Ou até mesmo ter 2 procedências, a gente não consegue ter a confirmação de todos os múltiplos anticorpos que aquela combinação que tem ali. Dependendo das especificidades e da frequência, né, dos antígenos para esses anticorpos, fica difícil. Então, nesse caso, por exemplo, se isso acontece à noite, de madrugada, ainda que não vai dar tempo, né, a imunematologia clínica ainda não está aberta, a agência entra em contato com o médico, né? Nós temos médico da agência, médico que fica 24 horas de plantão, e aí o médico vai entrar em contato com o médico do paciente e vai avaliar realmente qual é a real situação do paciente e se ele realmente está precisando naquele momento daquela transfusão. Então, foi como a gente comentou, como a Patrícia comentou também na aula dela, e também muitas vezes o médico pressiona naquele momento que quer a transfusão, né? Não sabe que o paciente é um caso complexo, não sabe que o paciente está com múltiplos anticorpos, ou então a gente não tem certeza se ele até mesmo tem um anticorpo contra um antígeno de alta frequência, e quer a transfusão. Então, nesse momento, como a gente não tem muitas técnicas acessórias, a gente é limitado naquele momento, a gente entra em contato com o médico da agência para que ele entre em contato e veja qual é a real situação, se o paciente precisa mesmo daquela transfusão naquele momento, ou se pode aguardar, né, até mais um pouco para que ocorra a transfusão. Paty, quer colocar a rotina lá da Unesp? Abre o microfone. No microfone aqui. Aqui a gente tem uma rotina também de fenotipar só quando o PAI é positivo, paciente, principalmente receptor, a não ser em doenças oncohematológicas, paciente de transplante, aí também a gente faz hemoglobinopatias, a gente faz estendido, que para a gente subentende-se, além do RH e QEL, né, o DUF, KID, MS. Agora, de doador, a nossa produção é pelo menos 10, 20%, tentar fenotipar para RH e QEL. Agora, para os outros sistemas, a gente procura realmente quando tem paciente precisando. Né? Aí a rotina a gente acaba procurando. Paty, eu vi que você respondeu via chat, mas você quer fazer mais algum adendo, ressaltar, reforçar alguma coisa com relação às suas respostas sobre a pergunta do Dr. Houston, até que vocês brincaram de laqueadura, se foi só o caso do DIC que encontrou no seu caso de mãe, você quer colocar mais alguma questão? O que eu acho só interessante aí reforçar é que, por exemplo, no primeiro caso,
hoje a paciente já está na fila do transplante. Então, muitas vezes pesar risco-benefício de transfusão. Então, ontem ela apareceu no serviço, o anti-KID já não tem mais título, não detecto mais ele. Então, acompanhar, dar um laudo, explicar para a família, uma carteirinha onde ela possa, se for para outro centro, porque eles migram, ou pode acontecer alguma coisa. E assim, eu acho que no caso da primeira paciente, a gente acabou agravando o caso dela com a transfusão, mas era algo que a gente não tinha como detectar, não dava, né, título, e a gente repetiu, porque aqui eu faço soroteca por vários anos, eu tenho coisa de 2, 3 anos, de todos os receptores, então ela não tinha mesmo com a amostra pré, e não conseguia detectar, mas assim, foi uma paciente que a gente sente que muitas vezes é algo que precisa ser pensado para transfundir, então realmente ela precisava, como é que teria que ser isso? Talvez um cuidado melhor com o paciente renal, já um fenótipo um pouco melhor. Eu penso em melhorias, mas é tudo questão também de custo, mas o benefício que ela poderia ter tido, então, eu fiquei muito triste ao ver que agora ela já está na fila do transplante e continua em hemodiálise. Tá? Então, isso foi, assim, quando a gente vai ver o histórico, a gente começa a estudar os casos, né, que a gente vê, não é um tubinho, é uma pessoa ali, e isso faz a diferença né, para a gente aí, continuar buscando melhorias. E da gestante, o que assim, marca bastante é que assim, é uma menina nova. E ela teve o parto e a gente pediu, pelo amor de Deus, faça uma cesárea e faça laqueadura nela. Não, né? Mas assim, o parto humanizado, foi lindo o parto. Eles contaram que o parto foi lindo. Mas a gente desesperada e agora tentando agendar para fazer a laqueadura para ela. E monitorando para achar doadores compatíveis. Porque assim, ela vai virar um receptor um dia, e ela é variante, então não quer dizer que eu achar uma bolsa S pequeno e S grande negativo que vai ser compatível com ela, porque para o bebê, o U não foi determinante porque ela tinha acabado de formar, mas para a transfusão, isso vai fazer, né, diferença para ela, então muitas vezes essa parte é deixar de lado, então a Imunemato tem que estar sempre conversando, porque eles acham que arruma uma bolsa para mim que está tudo certo, né? Então, isso é a nossa grande missão, né? Dizer que não é um produto, é um processo, isso envolve, inclusive, a indicação, envolve o monitoramento pós-transfusão, que aí não está nas nossas mãos, né? A equipe de enfermagem, a equipe clínica, que muitas vezes os sinais estão claros, mas não para eles que pensam em outras doenças e não na transfusão. Então, acho que era isso que eu queria, né, demonstrar. Espero que todo mundo tenha entendido. Eu agradeço mais uma vez. Perfeito. Acho que só acrescentando essa questão da fenotipagem, então vale ressaltar que, na verdade, não tem essa obrigação pela legislação da gente fenotipar, mas acaba sendo uma boa prática que os serviços acabam adotando, tá? Até para facilidade para a gente para as próximas transfusões. Então, uma transfusão acaba sendo um estímulo para a formação de allo-anticorpo, então você fenotipar o paciente, principalmente é o que a maioria dos serviços acabam adotando, que é quando tem pesquisa positiva, porque a chance do paciente formar um segundo anticorpo é grande, né? Mas lembrar que isso não existe, a não ser a recomendação para os pacientes que vão receber transfusão em regime crônico aí, né, as hemoglobinopatias, principalmente os falciformes, aí você fazer uma fenotipagem inicial para você tentar dar a transfusão mais compatível, o fenótipo compatível possível, tá? Então, isso é um detalhe que a gente não pode esquecer, que a fenotipagem a gente não vai fenotipar com transfusão recente nos últimos 3 meses, né? Então, a gente sempre tem que
antes da fenotipagem, realizar essa perguntinha se o paciente recebeu transfusão nos últimos meses. Perfeito. Eu acho que a gente ainda tem... Tem umas 3, você chegou a ver, do Luiz Henrique Paz de Lima. Em pacientes que fazem transfusões frequentes e já com histórico de PAI positivo, é sempre necessário realizar nova identificação de anticorpo, ou a cada quanto tempo que é necessário repetir as técnicas de identificação para determinar se não surgiu um novo anticorpo? Isso mesmo, Jean, era o que eu ia colocar, tá? Já que eu estou falando, deixa eu já passar para as meninas, mas assim, essa é outra situação que a gente não tem também na legislação, falando em quanto tempo que a gente vai renovar, e aí também entra muito dos serviços de criar esse protocolo. O importante é a gente saber que se ele está sendo transfundido, ele pode se alimunizar, tá? Então, geralmente, que nem lá na imunematoclínica, a gente renova o painel a cada 15 dias, tá? Porém, é importante a gente ver nesse período de 15 dias se o paciente não formou novos haloanticorpos. Então, você tem que ter uma forma de verificar se existe uma outra haloimunização. O que eu quero dizer com isso? Pega o paciente que tem anti-D. A triagem 1 e 2 vai dar positivo, ou no caso de 3 células, 2 positivas e 1 negativa. Se você passar essa triagem, tá? Quando ele retornar depois de 2, 3, 4, uma semana, vai dar positivo igual. Só que você não sabe se é por esse anticorpo ou se foi um novo anticorpo. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, tá? Eu já trabalhei bastante com uma triagem selecionada, tá? Nesse período de 15 dias. Então, você utilizar uma hemácia que tenha uns antígenos positivos, seja negativo para o antígeno correspondente ao anticorpo que ele já tem e positivo para os demais anticorpos, que é uma forma de você conseguir detectar. Exceto, tá? Então, só voltando à rotina da imunoclínica lá no HC, a gente só muda essa rotina dos 15 dias de validade do painel para os pacientes falciformes. Até porque paciente falciforme, eles são super responsivos, tá? Eles têm uma resposta totalmente diferente, que às vezes eles recebem bolsa compatível para tudo que ele é negativo aí, e mesmo assim, às vezes ele faz hiperemólise, uma série de... Né, e ele tem aí complicações. Então, o paciente falciforme, a gente renova sempre, né? A cada transfusão é renovado esse painel. Meninas, só para a gente já tentar finalizar, mais 2 perguntas, da Cíntia e da Gleide. Vamos? Quantos dias as amostras são consideradas viáveis, ou seja, apresentam resultados confiáveis para a avaliação de possíveis imunização tardia? Depende, né? Se o soro ficar congelado, né? A gente tem aí um bom tempo, dependendo do anticorpo, até anos, né? Agora, a da hemácia, normalmente o pessoal guarda 10, 30 dias. Se tiver no tubinho de EDTA, eu já fiz fenotipagem com 2 meses, mas aí tem que tomar cuidado com a diluição de alguns antígenos. Mas se a hemácia estiver viável, né, dá para ficar. Essa questão de ter a amostra também é outro ponto. Eu vi que bastante gente comentou, então, que nem a Patrícia foi atrás da amostra de 9 dias, eu fui atrás da amostra de 3 dias. Então, quanto tempo a gente guardar? Também não existe na legislação. Geralmente, os 3 dias acaba tendo até pela validade da amostra, que pela legislação são as 72 horas, né? Então, assim, mas geralmente, se você consegue guardar um pouquinho mais a amostra, se você tem espaço, acaba sendo uma ferramenta importante, principalmente quando a gente está investigando e fazendo aquele monitoramento e acompanhamento de reações transfusionais, tá? E a viabilidade, né, não existe mesmo, porque depende muito, né, do equipamento que está armazenando. Então, uma coisa que a gente vai ver, a hemácia, claro, né, a hemólise visual, a gente já tem que tomar cuidado. Só um parêntese que ela fez, soro de 2 a 6 graus, se permanecer em geladeira e não congelado.
Então, Cíntia, na verdade não tem um prazo, tá? Mesmo congelado, não existe um prazo de validade, porque tudo depende do soro. Eu posso afirmar para você que um dos maiores problemas nosso é o kit. Então, o kit, 24 horas de armazenamento em geladeira ou mesmo congelado, pode cair esse título. Uma amostra que você fez hoje, que deu kit A, se amanhã você testar, pode dar negativo, tá? Porque ele tem essa capacidade. Então, o kit é chatinho, tá? Então, cai rápido. Aí, se você... porém, os outros anticorpos, tudo depende do título do anticorpo, tudo. Eu já trabalhei com soro congelado de mais de 15 anos, tá? E na geladeira a gente tinha uma rotina de manter pelo menos 10 dias a amostra, né? E às vezes a gente precisava fazer repetição dos testes, principalmente pensando em reação transfusional, com amostra de 10 dias e conseguir a viabilidade, excetuando-se o kit, tá? Mas não existe padrão. O ideal seria separar a hemácia do soro, né, e congelar o soro. Tá vendo que a Cíntia está perguntando, geladeira, ele cai, dependendo do anticorpo, você não vai detectar. Então, o ideal não é deixar em geladeira o soro, né? Congelar. Eu concordo também. Vai depender da viabilidade de cada amostra, né? Então, é complicado a gente estipular uma quantidade de dias. O que a gente percebe é isso, enquanto as hemácias estiverem ali viáveis, normalmente o que a gente vê é que os serviços acabam guardando um pouco mais de 3 dias, né, para que dê tempo, né, se tiver alguma reação tardia, alguma coisa. Mas anticorpos, sistema KID vão cair, o que a gente consegue resgatar nas amostras pré-transfusionais, a maioria são os anticorpos do sistema RH, né, que são mais persistentes. Tem uma pergunta aqui que a Daniela colocou, né? Que ela está colocando qual é a nossa experiência de amostra de paciente, se a gente pede a amostra de paciente a cada transfusão, né? Por exemplo, se o paciente tiver 2 unidades de CH para o mesmo dia, vocês solicitam uma nova amostra a cada transfusão de hemácias. Então, Daniela, a gente sabe que pela legislação, né, as amostras elas são válidas por 72 horas, mas como a Regina colocou a experiência lá do nosso serviço, ao qual a gente repete a identificação do anticorpo a cada 15 dias, exceto dos pacientes com anemia falciforme, aquele fato que a Regina colocou de acompanhar se a triagem que está sendo feita na agência transfusional mudou o perfil, aquilo é muito importante. No nosso caso, por exemplo, as nossas amostras, elas são válidas por 24 horas, assim é o protocolo no nosso serviço. Se o paciente tem 2 concentrados de hemácia e ele receber esses 2 concentrados dentro dessas 24 horas, não precisa vir nova amostra. Agora, se ultrapassou as 24 horas, nós solicitamos uma nova amostra, né? E aí, a cada vez, já que ele recebeu o estímulo, para os pacientes imunizados, aquilo que a Rê falou. Então, a gente vai observar se o perfil do anticorpo continua o mesmo, né, naquela triagem, e se não, se mudou alguma coisa, a gente pede para refazer uma nova identificação de anticorpos. E agora, se a Paty quiser colocar a experiência dela no serviço dela. Em Botucatu, a gente faz a cada 72 horas, repete o PAI, então se não tomou, se tomou transfusão e o PAI está válido dentro das 72 horas, eu não peço nova amostra. Mas o painel de identificação a gente repete também igual o PAI, a cada 72 horas a gente faz novo painel aqui. Meninas, mais 2 e vamos encerrar? Gled, Rosana da Silva e da Neuza, tá bom? Banco de sangue, é uma discrepância aqui, pelo que eu entendi. O banco de sangue deu ABO positivo, deu O positivo, desculpa, só que o laboratório deu O negativo. Paciente gestante. Como proceder para a liberação do CH?
encaminha a amostra para laboratório de referência, para confirmação? Isso é muito comum. Gente, isso é muito comum. Principalmente o resultado de laboratório clínico, muitas vezes que não faz o DEFRACO, né? Então, eu acho que ela tem que checar se os reagentes dela está tudo dentro dos parâmetros, se foi feito tudo direitinho, né? Agora, se ela suspeitar de troca de amostra, ela pode até repetir uma nova recoleta para fazer, mas normalmente a gente confia muito mais nos nossos resultados, que são todos controlados, e que a gente tem essa definição e pesquisa de DEFRACO, né, principalmente por conta da imunoglobulina. Então, os nossos resultados para gestantes são muito mais confiáveis para laudo, né, do que muitas vezes. Não sei, agora para vocês, meninas, eu ia checar se estava tudo ok, os reagentes, se desconfiar de troca de amostra, porque às vezes acontece, né, a troca de amostra não é algo incomum, principalmente quando vem de né, de postos de saúde, que atende vários, né? Eu peço uma recoleta, confirmo, e aí solto o resultado. Silvia, quer adicionar? Quê? O nosso é basicamente, né, assim, a gente recebe também gestante de vários locais, né, então é claro que é como a Paty falou, a maioria, se for laboratório clínico, é complicado você, né, você não sabe como que foi executada a técnica, que tipo de soro eles utilizaram, então é claro que, como a Paty colocou, a gente já tem toda uma legislação em cima disso, né, então os nossos são mais controlados, né, vamos colocar assim, e sempre testados com mais de um cone, né, com todo um controle, mas a gente se depara aí, não é só com o paciente, né, tem doador também que sempre volta e fala, mas eu sou RH negativo, né, e aí, quando vê, foi feito principalmente no laboratório clínico, né, onde muitas vezes eles não fazem a pesquisa até o fim, não levam até DEFRACO, e por aí vai. Por fim, Neuza Couto, KID-A não seria detectado aumentando a quantidade de plasma no PAI? Ou aumentando o tempo do PAI por 30 minutos? Na verdade, essa seria essa seria assim a regrinha básica que todo mundo queria saber, tá? Então, assim, não dá para a gente afirmar, tá? Então, se fosse fácil, a gente já teria aí né, poderia colocar de rotina, aumentando o tempo de incubação e aumentando a quantidade de plasma. Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, tá? Que seriam modificações de técnicas, tá? Claro que, como eu mesma comecei a história, sim, às vezes a gente vai modificar a temperatura, às vezes vai modificar quantidade, porém, diante de um resultado prévio, a gente vai fazer algumas modificações se necessárias, tá? Não para a gente sair fazendo de rotina aí. E, Neuza, o KID, eu diria para você, o KID, ele foge de todas as regras, tá? Às vezes a gente pode aumentar o soro e conseguir uma reação melhor, como a gente pode aumentar o soro e conseguir uma reação pior ainda. A mesma coisa com o tempo. Às vezes a enzima pode também ajudar, mas aí, às vezes a enzima não faz nada. Então, eu diria assim, na verdade, é assim, não uma recomendação, mas em geral a gente se preocupa um pouco com os kits de triagem para ver essa questão da homozigose das hemácias do KID, até para tentar fazer, já sabendo da dificuldade dele, até tentar, né, evitar que a gente tenha aí um resultado falso, tá? Mas não que a gente já sairia fazendo aí uma alteração de técnica já pensando em detectar. Então, pode ou não pode, tá? Assim como qualquer outro anticorpo, né, que a gente está investigando. Perfeito? Então, eu quero agradecer às palestrantes por compartilhar os casos
do dia a dia de vocês, agradecer a todos presentes até esse horário, a interação de vocês via chat. Agradecer mesmo. Muito obrigado. Boa noite a todos. Muito obrigada. Boa noite a todos. Obrigada pela participação até agora. Obrigada, meninas. Paty, foi um prazer discutir os casos com você aqui. E boa noite a todos.